Amém, graça e paz. Agradeço a Deus pela oportunidade de poder abrir o culto nessa noite, no Dia das Mães. Apesar de eu ter uma mãe chata, eu poderia hoje falar sobre o versículo clichê, né, de Provérbios, mulher virtuosa, mas todos nós já sabemos que todas as mulheres a quem serve a Deus são virtuosas, temerosas. Então eu quero deixar só um versículozinho de Isaías 66:13, que diz: como alguém a quem a mãe consola, assim eu vos consolarei. E aí medito nessa passagem da seguinte forma: o amor de Deus ele é tão infinito, é tão grande, que ele se compara ao amor de uma mãe. Então, olha como é grandioso o amor de uma mãe por um filho, né? Nós hoje podemos, eu no lugar de filho rebelde, que muitas vezes quero fazer o que eu quero, eu dou graças por ter uma mãe que me direciona, que me exorta, que me consola, que está comigo. Eu vou chorar. E Deus ele faz as coisas da maneira que precisa ser feitas, né? A gente precisa ser consolado, Ele nos dá uma mãe para consolar. A gente precisa de um consolador, Ele se materializa em forma de mãe, né? Do amor. Eu descrevo a palavra mãe como amor. Então, eu quero que hoje vocês recebam um carinho do Senhor através das nossas vidas, da nossa acolhida, que vocês possam sentir o amor de Deus na vida de vocês, né? Tem aquela música que diz que nós vamos cantar: de graça sobre graça recebi, a graça do Senhor nos alcançou e foi nos entregue um amor também aqui na terra em forma de mãe. Então, eu quero pedir que o tio Deocaro venha orar pela vida das mães que estão aqui e que nós possamos saber honrar cada mãe, cada vida, cada mulher, mesmo que não seja mãe, mas de alguma forma, né, Alice? É mãe de todos nós, né? Amém. Senhor Deus e Pai, te agradeço, Senhor, pelas mães que Tu nos destes aqui, Jesus, que estão aqui representadas, ó Deus. Ó Senhor Deus, eu peço Tuas bênçãos sobre cada uma delas, ó Deus, agradecendo, Senhor, representando elas, Senhor, na presença de Ti, agradecendo por elas serem mães, Senhor. Eu imagino a alegria que elas tiveram ao nascer o filho delas, ó Deus, a alegria ao criá-los, o amor que deu para cada um deles, ó Deus. Ó Senhor Deus, muito obrigado por cada uma delas. Eu peço, Senhor, uma bênção especial para elas, ó Deus, que console elas, ó Deus, aquelas que estão com problemas com seus filhos, ó Deus, que Tu abençoe os seus filhos, Senhor. Ó Senhor Deus, conscientize a cada um deles, Senhor, para que veja este amor que Ele tem, Senhor. Ó Deus, abençoa a mãe, Senhor, aquela que tem seus filhos doentes, Jesus. Esteja curando o coração delas, confortando a cada uma, ó Deus. Senhor Jesus, abençoa cada uma, abrace a cada uma, Senhor, e derrama as Tuas bênçãos, Senhor, e dê alegria e dê paz, e que elas saibam, Senhor, cuidar daquilo que o Senhor deu para elas, o presente que o Senhor deu para cada uma delas, que elas tenham responsabilidade em cuidar de cada um, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz a todos. Vamos louvar o Senhor. Graça sobre graça. Nós recebemos a graça do Senhor, o presente de Deus, de Jesus na nossa vida.
temos experimentado todos os dias esse amor. E essa música, esse cântico diz assim: logo eu. Eu gostaria que enquanto nós cantássemos, você refletisse o quão miseráveis nós somos, quanto falho nós somos diante de Deus. E o Senhor não olhou para as nossas falhas, o Senhor não olhou para os nossos pecados, o Senhor não olhou para as nossas misérias, para as nossas ignorâncias. E saiba, Ele olhou para cada um de nós com amor eterno. E Ele colocou esse amor no coração das mães, para ter essa misericórdia. Porque Deus, Ele olha assim: errou? Vamos consertar? Não vou te incriminar, vou te salvar, vou te levantar. Vamos, que você é meu filho, eu quero ver você bem. É assim, não é assim o pensamento de mãe? É esse amor que Deus tem por nós. Maior ainda. Erramos, mas Ele nos levanta e nos ensina a andar. Ele nos olha com amor. Vamos cantar esse grande amor do Senhor. Vamos ficar de pé? Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraí, entrei no amor de Deus. Vida poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, viva plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Eu acho que todo presente maior que uma mãe possa ter é seus filhos, não louvando a ela, mas louvando ao Senhor. A alegria de todo pai e toda mãe é ver seus filhos na obra de Deus, louvando a Deus. Sinta-se feliz por você estar com a sua família, por você ter sua família. Estava conversando com a Luana hoje, falei, quantas pessoas
pessoas queriam estar com a sua mãezinha, queriam estar com a sua família e não podem. Daria vida. Teve um rapaz aqui, irmão da Daiane, lembra que era pequenininho, apareceu aqui, a gente nem reconheceu mais, e ele disse assim: eu daria tudo na minha vida, tudo, para ter o meu pai aqui. Eu daria minha casa, meu carro, para ter meu pai comigo. Tantos queriam ter sua família e não podem. Então nós louvamos a Deus pela família que nós temos. Grandioso é o Senhor que tem nos ajudado e tem nos dirigido. Existe um Rei, Senhor, que foi do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. E flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Aqueles que têm seus dízimos de ofertas, enquanto nós cantamos e louvamos ao Senhor, que possam depositar no gasofilácio ou ver o QR Code que está no banco. Tuas
posso em ti. Boa sentença, tenho acesso ao trono do Pai. Já não há mais o que me separar, tua glória habita em mim. Nada pode frustrar os teus sonhos e tudo que desejou pra mim. Me levanto na liberdade do meu Deus. Posso viver, posso louvar, o melhor de Deus chegou pra mim. Posso dançar e celebrar, o Filho de Deus me libertou. Posso viver, posso louvar, o melhor de Deus chegou pra mim. Posso dançar e celebrar, o Filho de Deus me libertou. Sou livre. Tuas marcas entraram em meu corpo, alto preço pagou por mim. Tuas chagas trouxeram minha cura, eu tudo posso em ti. E teu sangue anulou a sentença, tenho acesso ao trono do Pai. Já não há mais o que me separar, tua glória habita em mim. Nada pode frustrar os teus planos, tudo que desejou pra mim. Me levanto na liberdade do meu Deus. Posso viver, posso louvar, o melhor de Deus chegou pra mim. Posso dançar e celebrar, o Filho de Deus me libertou. Posso viver, posso louvar, o melhor de Deus chegou pra mim. Posso dançar e celebrar, o Filho de Deus me libertou. Sou livre, sou livre, sou livre. Sou livre, sou livre, sou livre, sou livre, sou livre. Sou livre, somos livres para cantar, somos livres para dançar, somos livres para proclamar o amor de Deus na nossa vida, porque como nós cantamos, acabamos de cantar, as marcas de Jesus ficaram em nosso corpo, alto preço pagou por nós, essas marcas foi o sangue dele que está marcado, que está entranhado nas nossas veias, na nossa pele, na nossa alma. Isso ninguém tira de nós, somos livres, somos libertos. A palavra de Deus diz assim: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você quer essa liberdade do Senhor? Dá uma salva de palmas para o Senhor, aplauda o Senhor com alegria, diz ao Senhor que Ele é o Senhor da tua vida, que as marcas dele são sobre a sua vida. A ti eu vou clamar, isso
passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor. Te louvo porque o Senhor é conosco, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui na tua casa, na tua presença. Como nós cantamos aqui, Senhor, águas correm do seu trono, Jesus. E eu quero ser curada. Oh, Senhor. A ferida está aberta ainda, Senhor. Tu sabes. Mas eu te peço, Senhor, me abraça, me consola, Senhor. Abraça todas aquelas mulheres, todos aqueles filhos que perderam suas mães. Abraça e consola, Senhor. Porque só o Senhor sabe fazer isso, Jesus. Senhor, estou aqui porque eu te adoro. Porque eu te adoro, tu és o meu Deus, eu te amo, Jesus. Eu te amo, Senhor. E eu te peço, Senhor, consola cada um que entrou aqui nesta noite, Senhor. Toda lágrima, todo choro, consola, Senhor. Tu és o médico dos médicos, Jesus. Nos cura, Senhor. Cura pensamentos. Cura o nosso coração. Cura os nossos sentimentos. Cura-nos, Senhor. E nos ajuda, Senhor, na nossa caminhada. Porque nós queremos caminhar contigo, Jesus. Nós queremos seguir, Senhor, os teus passos. Seguir os teus caminhos, Senhor. Oh, Senhor, não deixa o mundo, Senhor, nos atrair. Mas eu quero que a sua glória me atraia, Jesus. Atraia cada um que está aqui para a tua glória, Jesus. É isso que nós queremos, Senhor. Eu desejo do fundo do meu coração que sejamos uma igreja sadia. Ajuda, Senhor, a tua igreja. Ajuda, Senhor, a cada um que entrou aqui, Senhor, nesta noite. Nós não estamos aqui à toa, mas o Senhor nos trouxe aqui porque o desejo, a vontade de vir à tua casa, só o Senhor quem dá. Ó, Senhor, tantas são as lutas que enfrentamos, as dificuldades, mas o Senhor é aquele que nos fortalece. Tu és aquele que nos levanta e nos coloca de pé. Tu és aquele que nos ajuda todos os dias. Ó, Senhor, o tempo é teu, nossa vida é tua. Ó, Senhor, opera o milagre nas nossas vidas, Senhor. E ainda que o milagre não chegue, Senhor, eu estou aqui para te adorar. Nós estamos aqui para te adorar. Recebe a nossa adoração nesta noite, Jesus. Recebe, Senhor. Recebe a nossa adoração como um cheiro suave a ti. Recebe, Jesus, a nossa adoração. E limpa os nossos corações, que possamos sair daqui, Senhor, cheios da tua presença, cheios da tua palavra, cheios da tua paz, da tua alegria. Que na sua presença há abundância de alegria, Senhor. Alegra a tua igreja, alegra os teus filhos, em nome de Jesus Cristo. E abençoa, Senhor, o meu caro, que vai nos trazer a tua palavra, Senhor. A tua palavra que é viva e eficaz, a tua palavra que é transformadora. Ó, Senhor, que vidas sejam transformadas através da palavra que o teu Filho vai trazer
crescer e que possamos, Senhor, agradar, Senhor, quando o Senhor se inclinar do seu trono para olhar o que estamos fazendo. Que o Senhor se agrade de nós, em nome de Jesus. Obrigado por este momento, Senhor. Visita, Senhor, meu Pai. Visita, Senhor, minha família e consola, Senhor. Consola minha família. Consola cada um de nós, em nome de Jesus. Consola todos aqueles que perderam quem amava, um parente, um filho, uma mãe, um pai. Consola, Senhor, e ajuda-nos, Senhor. E eu só te dou a honra e a glória que são tuas, Senhor. Glórias sejam dadas ao teu nome, hoje, sempre e eternamente, Senhor. É isso que eu quero fazer toda a minha vida, Senhor. Te adorar, somente te adorar. Obrigado, Senhor, por este momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Delcão pega o telefone do microfone do outro. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos meditar na palavra em Gênesis capítulo 13, de verso 1 ao 13. Oi? Já ia esquecendo, né? Gênesis 13, de 1 a 13. Diz assim: saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e a sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí, Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que aparte de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor haver destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores do Senhor. As crianças, vamos? Vamos lá, crianças? Sua classe, né?
Valeu. Obrigado. Tem uma mulher na rádio lá que fala as criancinhas. Cai mesmo, pode ficar, não tem problema. Vai lá, vamos orar. Tá. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essas crianças aqui, Jesus, criadas na sua casa, Senhor. Os seus pais com a intenção, Jesus, de dar uma melhor educação para elas, ensinar o caminho de Deus para elas, para que elas tenham um futuro garantido nas tuas mãos, Senhor. É a melhor herança que eles podem deixar para elas, ó Deus. Senhor, cria elas, Senhor. Ó Senhor, oriente essas crianças, fale no coração delas, ó Deus, na mente delas, na escola, no trabalho, em suas casas, Senhor. Fale com elas, Senhor, e ande com elas, protegendo e livrando de todo o mal. Abençoe seus pais, Senhor, que dê responsabilidade para eles criarem nos seus caminhos, Jesus. Ó Senhor Deus, abençoe os professores. Senhor, oriente eles, Senhor, e esclareça aquilo que as crianças precisam e que eles possam instruí-las no nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. A Lu orou para que eu possa trazer a palavra, que a palavra possa ser abençoada, que a palavra é abençoada, que ela possa atingir o coração de vocês. Então está orado e eu confio na oração, né? E o que eu li aqui para vocês sobre a vida de Ló. Ló, ele é sobrinho de Abraão. O pai dele falece e Terá, o pai de Abraão, cuida de Ló. E o pai toma esse filho para cuidar dele. Ficou sem pai, ficou um órfão. Ele, a irmã Milca e um irmão chamado Iscar. Os três, o pai Arã deixa os três órfãos. E o pai Terá, o avô Terá, ele cuida desses três. Só que quando Deus fala para Abraão sair da sua terra, Ló, ele vai junto. Ele tem a intenção de ir junto e vai junto com Abraão. E a palavra de Deus mostra que ele pegou suas coisas junto e saiu com Abraão. Ele parte de Ur dos Caldeus rumo a uma cidade chamada Harã. E eles seguem com seu tio em direção a essa terra Canaã, acompanhando todos os lugares. Abraão, quando nessa terra tem fome, eles vão para o Egito. Abraão vai para o Egito e tem lá a Faraó se interessa pela mulher de Abraão lá, né? Então tem essa história, e ele estava junto, Ló. E a Bíblia fala que eles prosperam muito aqui. Aqui a medida da prosperidade, hoje, nossa medida de prosperidade é o quê? Uma pessoa rica, ter muito dinheiro, ter carro, ter propriedades, essa é a nossa medida de riqueza hoje. Naquele tempo, a medida de riqueza era rebanho, gado, propriedades, terras. Então era a medida de riqueza. E a Bíblia aqui é bem claro que eles eram muitíssimo ricos. Os dois prosperaram juntos. E o gado dos dois, a riqueza dos dois, não comportavam no mesmo lugar. Era excessivamente. E ocasionou uma disputa entre os dois, entre os pastores dos dois. Começam a brigar, porque não tem espaço para o rebanho. E dessa disputa, o tio e sobrinho se separam. Aqui mostra chave. Não sei onde está a chave. Está no meu bolso aí. Então, nessa disputa dos pastores, que a terra não cabiam, os dois se separam. Cada um vai para um lugar. E aqui mostra que
Ló, ele ergue os olhos e escolhe a melhor terra, e ele vai próximo a Sodoma, e ele escolhe perto de Sodoma. E a Bíblia fala, quando ele chega em Sodoma, ele constata lá que o povo daquele local era muito pecador, né? Era um povo perverso. Está lá no último versículo que eu li com vocês. E ele constata isso. Ele vê, olha, ali o povo aqui é ruim, hein? O povo aqui é perigoso. A cidade aqui, vendo ela, era muito bonita, muito agradável, muito próspera, mas o povo aqui é perigoso. E ele arma suas tendas ali perto. E a Bíblia vai dizendo que ele tenta chegar mais próximo de Sodoma. Está dando microfonia aí, né? Tá incomodando a microfonia? Está conseguindo acertar ou eu troco de microfone? Acho que o Sérgio não está aí. Deixa eu ver o outro aqui. Alô? Esse está muito forte. Os dois se separam. Ele escolhe a melhor campina, ele ergue os olhos, ele vê qual que é o melhor local, um local agradável, ele vê que fica perto de Sodoma, e a Bíblia aqui vai dizer que ele tem, como ele é muito rico, ele começa a aumentar o espaço dele, chegando próximo de Sodoma. A intenção dele é ficar próximo de uma cidade próspera. Muitas vezes a gente escolhe uma cidade próximo de uma cidade grande, porque a cidade grande tem muitas coisas para nos oferecer. Vou escolher Atibaia, vou escolher Mariporã, a grande São Paulo, né? Eu quero ir para a cidade, Guararema, Cotia, são cidades muito próximas. Barueri, hoje já não é tão pequena, hoje já são cidades grandes, né? Antes era pequenininha, então o pessoal escolhia uma cidade agradável, mas próximo de uma cidade grande, porque a cidade grande há essa sedução mesmo. E o que acontece ali? Pedro vai falar que ele teve sua alma atormentada na cidade. 2 Pedro 2,8 vai falar que Jó era um homem justo e vivia atormentado pelos pecados dos moradores da cidade. Olha só como Pedro chama a atenção. Então, enquanto Ló estava lá, acontece uma batalha. 5 reis contra 4 reis, né? A Bíblia vai chamar a atenção disso. E esse grupo que invade Sodoma e Gomorra, eles pegam todos de Sodoma e Gomorra e levam embora Sodoma e Gomorra, levam escravo esses povos e leva Ló junto. E Abraão tem que socorrer agora Ló. E Abraão separa lá 318 homens. A Bíblia vai falar homens nascidos dentro da casa de Abraão, para você ver a riqueza dele. E Abraão vai lá e resgata esses povos, tanto de Sodoma e Gomorra, e resgata Ló também, com toda a sua riqueza. E Abraão conseguiu resgatar todos esses e seu sobrinho. Para você ver como que a cidade era sedutora, mas tinha um problema grave aí. E mesmo assim, Abraão foi lá. Em virtude desses pecados dos habitantes daquela terra, de tudo que acontecia naquela terra, Deus resolve destruir Sodoma e Gomorra. E Deus vai destruir essa terra. E Deus avisa o plano para Abraão. E vai ter aquela famosa conversa de Abraão com Deus, que vai falar: Senhor, você vai destruir Sodoma? Se tiver 50 justos nessa terra, você vai destruir o injusto, o justo com o injusto? Acaso você vai fazer isso? E Deus fala: não, se tiver 50, eu não vou matar a cidade inteira por causa desses 50, mas eu vou destruir ela, porque não tem 50. Vai falar: então, aí ele vai conversando em 45,
E Deus fala: não, vou destruir por causa de 45. E 40. E a conversa vai se alongando. E chegam a 10. Abraão fala: Senhor, você não vai destruir Sodoma e Gomorra? Se tiver 10 justos lá? Talvez Abraão estava contando com a família, falando: 10, pelo menos tem Ló, sua esposa, as 2 filhas e os 2 genros, e talvez a família dos genros. Talvez eles todos sejam justos. Talvez na cabeça de Abraão tinha pensado nisso. O Senhor não vai destruir. E o Senhor fala: não tem 10 lá. E o que tiver, Abraão, eu vou lá retirar. Quem que tem lá? Tem Ló lá, então vamos retirar Ló e a sua família. A Bíblia fala que a família de Ló foram salvos por causa de Abraão. E olha só a vida de Ló. E aí vai ser destruída a cidade. E Ló pega a sua esposa, os anjos vão lá na casa. Quando entra na cidade, Ló vê os anjos, recolhe para a casa dele, dá alimento para os anjos ali, e na hora de dormir, ele chama os anjos lá para repousar, e na hora de dormir, a cidade quer invadir a casa de Ló. E Ló fica meio desesperado, vai lá conversar com o pessoal e oferece as filhas dele ali. Talvez na nossa cabeça não caiba isso. Mas por que ele ofereceu as filhas dele? Tamanha era a maldade daquele local, a cultura daquele local. Aquilo já virou uma cultura, aquilo já era normal para eles. E Ló já tinha se moldado à cultura daquele local. E aquilo não pesava mais para ele. Mas aquela multidão queria os visitantes, queria os anjos para abusarem dos anjos ali. Com a resposta da violência de Sodoma, os 2 anjos, eles ferem e cegam aquele pessoal que quer invadir a casa de Ló. E a Bíblia fala que querem pegar Ló, abusar de Ló também. Já que você está protegendo ele, vai você também. E a Bíblia mostra isso. E é na hora que os anjos tomam a frente, cegam todos e acabam eles ficando perdidos, aquele pessoal, e não conseguem pegar os anjos e nem Ló. E os anjos avisam: nós vamos destruir a cidade, vamos embora, vamos sair daqui. A Bíblia fala que Ló demora a sair, ele espera mais um pouco, e está demorando. E a Bíblia vai dizer que os anjos pegam na mão de Ló, da sua esposa e das 2 filhas. Os genros não quiseram ir. Os genros acharam que Ló estava tirando sarro da cara deles. Ló vai lá na casa deles e fala: olha, vai ser destruída a cidade esta noite, vamos embora, vamos lá, os anjos estão na minha casa, estão esperando a gente para ir embora. E os genros acharam que estava tirando sarro. Falei: esse Ló está louco, né? Está tirando sarro da nossa cara aqui. E não quiseram ir. E os anjos, muito apressados, pegam na mão de todos eles, talvez um de cada lado ali, né? 2 anjos, cada um segurando a mão de um, e tira o pessoal da cidade. Tirando eles da cidade, os anjos falam: não olhe para trás, tal, siga, vai embora, enquanto vocês não estiverem na campina lá, nós não podemos destruir a cidade. E Ló ainda ele vai falar: olha, não fica legal a gente ir para lá, eu quero ir para perto daquela outra cidade ali. Aí os anjos falam: então vai, você quer ir para lá, vai, né, para aquela cidade, mas eu preciso que seja rápido. E eles vão para aquela cidade. E depois da destruição, a mulher de Ló, ela olha para trás e se transforma numa estátua de sal. Onde eu quero chegar com tudo isso, irmãos? Onde que eu quero chegar com tudo isso na minha mensagem? Nós estamos na semana da família, no mês da família.
pregando sobre a família. E eu tenho trazido aqui para vocês pais fracassados, que fracassaram. A semana passada eu falei, vocês lembram que eu falei? Adão e Eva fracassaram como pais. E hoje eu estou falando de Ló, que fracassou com sua família. Muito riquíssimo, estava sendo abençoadíssimo. Escolhe um local para levar a sua família e não sabia que ali seria a destruição toda da sua família. Ali morre a sua esposa, as suas 2 filhas, depois vai ter um filho com o próprio Ló, dando vinho para ele, embebedando ele, tendo filho com ele. E esses 2 povos que saem de Ló são os moabitas e os amonitas, que vão dar muito trabalho para Israel, vão ser inimigos de Israel. Olha só o que criou toda uma decisão de olhar com os olhos, desejar aquela campina bonita, e a Bíblia fala que ele olhou a campina e viu como, o que eu li aí? Alguém viu aí? Como o jardim do Senhor. Ele viu como uma bênção, como o jardim do Éden de novo. Ele viu aquela maravilha, ele viu a cidade imponente, a sedução da cidade. Então a história de Ló, ela me faz pensar de pais, inúmeros pais, que devido à cobiça, à ganância, preferem viver perto de Sodoma, ou mesmo no meio de Sodoma, e mostra que aquela beleza foi atraída de um lugar que, embora parecesse o jardim do Senhor, mas não era o jardim do Senhor. Tem muitas cidades sedutoras, muitos países sedutores, que a gente quer morar, quer viajar, quer ter segurança, quer ter paz, quer ter prosperidade, mas esses lugares escondem muitas coisas sujas, ou muitas coisas que talvez seu país tenha, mas talvez eles tenham muito mais. Então Ló, ele foi seduzido por aquele local, ele foi armando suas tendas, chegando mais próximo de Sodoma, talvez com a intenção de entrar em Sodoma, chegasse mais próximo. Ele amou mais Sodoma do que tinha a oferecer para ele, do que as suas próprias filhas, do que a sua própria família. A ganância dele, a cobiça dele foi maior do que, sendo necessário que os anjos puxassem ele de lá, tirassem ele de lá à força, porque ele não queria sair de lá, ele estava enrolando para sair de lá. A vida de Ló ensina que nenhum fracasso, nenhum sucesso compensa o fracasso espiritual para com seus filhos. Nenhum sucesso seu, nenhuma riqueza sua compensa a destruição da sua família. Muitas vezes nós queremos muito e abandonamos a família. Queremos abraçar o mundo, desejamos muitas coisas e abandonamos a nossa família. Mesmo que destrua a família, está abandonando. Você tem muitos exemplos disso. A minha pergunta que eu faço para vocês: quantos pais têm amado mais o mundo e os prazeres do mundo, levando a sua família à ruína? Tem vez, tem um ditado que diz aí que, como que é o ditado aí, Bruno? Você que lembra? Amor no jogo, azar no... Oi? Sorte no amor? Não entendi, repito. É vice-versa, né? Por quê? Eles falam que tem que sucesso. A pessoa que tem muito sucesso, ela é fracassada na sua família. E isso, irmãos,
Você tem muitos exemplos aí de pessoas de sucesso, tremendo sucesso, mas que destruíram toda a sua família. Porque o trabalho, dia e noite, viajando, deixando família, abandonando a família, e não por até inconscientemente, não por vontade própria, mas em busca de algo melhor, de superar, vai abandonando a família e largando a família, e terceiriza os filhos com alguém, com o avô, com a avó, com até, eu já vi, terceirizar até com o vizinho, que o vizinho vai buscar meu filho. Você vai buscar, eu fico tranquilo que o vizinho vai buscar meu filho. Nunca vai numa reunião de pai, de mãe, a mãe não vai na reunião do filho, abandona. Quantos maridos não se aproximam-se de Sodoma, cooperam para que suas esposas amem mais a cidade, amem mais aquele local, amem mais o século do que a família? Eles cooperam para isso, incentivam isso. Foi o que Ló incentivou a sua esposa, amar a riqueza, o local. A Bíblia deixa evidente, irmãos, a Bíblia deixa evidente que é impossível amar o mundo e amar a Deus. João vai dizer isso: aquele que ama a Deus é inimigo de Deus, e aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. Que nós não podemos amar o mundo, pois tudo que há no mundo, e a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém de Deus. João fala isso. E fala 1 João, se você quiser, 1 João 2, 15 e 16. Ele vai falar: não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E ele vai falar 3 problemas nossos. João vai falar 3 problemas nossos que nós carregamos conosco e nos traz prejuízo. Ele vai falar assim: olha, tudo que no mundo há, você ser seduzido pelo mundo, olhar. Ele vai falar assim: olha, a cobiça da carne está em nós cobiçamos, nós queremos. É a cobiça da carne. A cobiça dos olhos te enche os olhos, as coisas que te enchem os olhos, querer ser rico, querer ter propriedades, a cidade te oferecer milhões de coisas. Não é, irmãos, vamos lá, não é errado tudo isso, a ambição, mas a cobiça, querer abraçar o mundo é um erro, em virtude de uma destruição de um ao outro, em virtude de você abandonar a Deus, você não pedir a orientação de Deus para determinada coisa. Abraão, ele estava nessa cidade porque Deus orientou que ele estaria ali naquela cidade. Ele foi pela vontade de Deus. E Ló, ele não vai pela vontade de Deus, ele vai pela vontade, sua própria vontade, pela sua própria cabeça, sem orientação nenhuma de Deus. Ele vai pela cobiça dos seus olhos. Hoje, irmãos, o problema é que o Evangelho é pregado para distorcer a verdade da cruz, dizendo ao homem que ele pode seguir a Cristo e ao mesmo tempo provar das coisas do mundo, que você não precisa abandonar o mundo, que você pode, e ainda traz para dentro da igreja essas coisas. Os que amam o mundo não estão em estreita comunhão com Deus, eles não estão em comunhão com Deus, eles querem o mundo, e Jesus vai falar que há um abismo entre o mundo e Cristo, e o Evangelho, que eu tenho que abandonar o mundo para seguir a Cristo. Os que comportam dessa maneira, eles demonstram que sua satisfação e prazer está nas coisas que desagradam a Deus, não é a vontade de Deus.
ele ofende os princípios das Escrituras Sagradas. Seguir a Jesus Cristo implica em mudança de vida, mudança de atitude e mudança de comportamento. Deus ele nos pede isso, é essa a exigência. Então eu tenho que rever os meus conceitos, eu tenho que rever os meus direitos e saber, olha, eu tenho um comportamento diferente do mundo, eu tenho um comportamento diferente de Sodoma, eu quero seguir o que Sodoma está impondo, o que o sistema está impondo no mundo hoje, eu quero seguir, ou eu quero seguir a Cristo? E essas coisas me mostram que eu sou totalmente diferente desse sistema. Eu não posso seguir o sistema do mundo, eu tenho que seguir a Cristo. É muito mais do que seguir as igrejas, de seguir um hit gospel, alguma coisa que marca um refrão na sua cabeça. Seguir a Cristo é muito mais do que colocar bandana na testa. Seguir a Cristo é muito mais do que eu desfilar, é muito mais do que eu ir numa marcha, é muito mais seguir a Cristo, é muito mais do que isso, é mudança de atitude, é mudança de comportamento, é mudança de vida, é seguir o que Cristo está determinando para mim. Ele tem o melhor para a sua vida, e nós preferimos seguir um outro caminho, um caminho que é perigoso, um caminho que é de destruição. É o caminho dos olhos, da sedução, da riqueza, dos influencers. Eu costumo falar para a igreja, eu falo, olha, os irmãos, até na quinta-feira falaram, é muito difícil, né, irmão? Talvez essas mensagens são muito difíceis de seguir. Eu costumo falar lá no Salmo 127, dar uma lida para vocês. Salmo 127. Ele vai falar: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os pedreiros, né? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o guarda noturno. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste aos seus amados. Ele dá enquanto dormem. Inútil é você trabalhar dia e noite. Está falando aqui, se você não colocar Deus em primeiro lugar da sua vida. Inútil é você trabalhar muito e não colocar Deus em primeiro lugar da sua vida. Inútil é você fazer qualquer coisa, querer ser rico, fazer isso, fazer e acontecer, se você não colocar Deus na sua vida. E esse verso que me chama muita atenção, vai falar assim: comer um pão penosamente granjeaste. Para você, inútil é você comer o pão com dor, né? Que trabalhou penosamente. Mas ele vai falar assim: olha só, esse verso, aos seus amados ele dá enquanto dorme. É um tapa na cara de muita gente que trabalha, que estuda. Sabe por quê? Ele está falando que Deus vai abençoar uma pessoa que não faz esforço nenhum. Está escrito aqui que Deus abençoa aquele que não faz esforço nenhum. Vocês já viram pessoas ricas, milionárias, que não fizeram nenhum esforço? Eu cito aqui um exemplo para vocês, né? Não tem? Pessoas que recebem herança, não fizeram esforço nenhum, receberam. Nós temos as filhas do Silvio Santos, elas mesmas falam assim: ó, nós recebemos essa graça de Deus, e é isso, Deus dá, enquanto você fica aí sem dedicar a Deus, sem buscar a Deus, sem orientação de Deus, querendo as coisas. Cuidado, irmão, isso é destruição para a sua vida. Nós temos que buscar a Deus, e é Ele que vai te recompensar, é Ele que vai te abençoar, e você vai ver
como você vai ter paz, alegria, satisfação em Deus, é buscando ao Senhor, e é Ele quem vai dar tudo isso para você. Eu tinha alguns exemplos, assim, irmão. Pai, já vi na igreja, pai, que incutia na cabeça dos filhos que eles têm que ser ricos, têm que se dedicar, têm que trabalhar, têm que fazer isso e acontecer, para que ele seja alguém na vida. É bom isso, irmãos, até certo ponto, que você precisa orientar eles na casa do Senhor. As coisas vão acontecer. Mesmo aquilo que você nunca imaginou, seus filhos podem ter, pode ter maior que você. Mas primeiro, a maior herança que eu falei aqui para eles é você deixar a palavra de Deus com eles. Você deve deixar eles com Deus, na responsabilidade de Deus. Eu já vi pais incutirem na cabeça dos filhos essas coisas, e hoje os filhos não estão na casa do Senhor, estão cheios de problemas, porque o trabalho nos traz isso. Deus até, olha só, nos 10 mandamentos lá, pede que a gente tenha um dia de descanso. Deus deixou um dia de descanso para nós, para não só ficar trabalhando, mas você ter seu dia de descanso. E isso Ele determinou para nós, um dia com nossa família. Que os judeus colocam esse dia até que para não andar muito, né? Para ficar num local, ficar com a sua família, curtir a sua família, ouvir seu filho, conversar com seu filho. O inferno é o destino de todos aqueles que acabaram esta vida preferindo armar suas tendas perto de Sodoma. Quantas pessoas, irmãos, vocês conhecem que saíram de uma cidade e foram para outra em busca de melhorias? Claro, bom, é excelente, mas sem a orientação de Deus. Quantos tinham, no passado, tinha uma cidade no Brasil que todos saíam para buscar ouro lá, né? E saíam do país inteiro para buscar ouro na cidade. Era chamada a Serra Pelada lá. E aconteceu muita desgraça. Aqueles pessoal abandonaram suas famílias, largaram suas famílias atrás de um ouro. A maioria não conseguiram. Se eu não te disser 90% não conseguiram. Cidades que oferecem muitas coisas para as pessoas sonham em constituir uma família ali. Você pode sonhar em constituir sua família e volto. Primeiro com a orientação do Senhor. Você pediu ao Senhor, você consultou ao Senhor, você orou ao Senhor que precisa de mudança. Eu preciso mudar de emprego. Você pediu ao Senhor. Eu preciso, Senhor, trocar de casa. Você pediu ao Senhor. Você orou ao Senhor. Senhor, eu preciso disso. Você orou ao Senhor, pediu e esperou com paciência. E se Ele falar não, você conscientizou, falou, não, é não, o Senhor não me quis ali, amém, glórias a Deus, Ele não quis me levar para aquele local, e eu agradeço ao Senhor, porque não quis ir para aquele local, não deu certo aquele negócio, glórias a Deus, que o Senhor não me permitiu. É assim, irmãos, tudo entregar nas mãos do Senhor. Cuidado com a cobiça dos olhos, com a ganância, com a concupiscência dos olhos, aquilo que os olhos enchem. A vida hoje do Instagram, a vida hoje do Facebook é maravilhosa. Eu queria ter a vida do Instagram, do Facebook lá, todo mundo bonito, viajando, riquezas, carros, viagens, mas só que a vida deles não é isso, e não é só isso. Talvez muitos estão endividados, muitos com as famílias destruídas, mostrando como que deve ser. E não é exemplo. 1 Timóteo 6, 11, ele vai nos ensinar como fugir da sedução. Ele vai falar assim,
Paulo, aconselhando Timóteo, fala: tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Ele vai ensinar passos de como nós podemos fugir dessas coisas. Essas coisas estão batendo na nossa porta toda hora, toda vez chamando, os nossos olhos crescendo para essas coisas. E Paulo vai falar: foge dessas coisas, segue a justiça, segue a piedade, andar com Deus, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. E aí você vai ter sucesso. Sucesso com sua família, o sucesso com Deus, que é o principal. O sucesso com a sua geração, com a sua descendência. A geração de Abraão foi abençoada. Até hoje, a geração de Abraão foi abençoada. A geração de Ló não teve a mesma sorte, porque ele não seguiu nessa separação. Ele prefere seguir a sua cabeça, enquanto Ló está aguardando a promessa de Deus, enquanto Abraão está aguardando a promessa de Deus. E Ló não aguardou. Ló saiu e seguiu tudo isso que nós falamos. Amém, irmãos? Vamos orar? Que Deus nos abençoe. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Jesus, pela tua mensagem, Jesus. Ó Jesus, perdoa, Senhor, os nossos olhos, Senhor, que tem olhado coisas grandes demais, Jesus. Talvez, Deus, nós nem precisamos tantas coisas assim para viver, Jesus. Eu te peço, Senhor, que tenha misericórdia de nós, Senhor. Ó Senhor Deus, seja o Deus da nossa vida, Jesus. Esteja à frente de todas as nossas decisões, ó Deus. Ó Senhor Deus, nos lembra, Jesus, de orar, Senhor, colocando todas as nossas decisões diante de Ti, Jesus. E se a tua resposta for não, Jesus, muito obrigado, porque Tu tens o melhor para nós, ó Deus. Ó Senhor Deus, abençoe a cada um, Jesus. Senhor, aqueles que tomaram decisões erradas, Jesus, que há tempo ainda de corrigir, Jesus. Ó Jesus, ilumina essa mente, Jesus. Esclareça essa mente, Senhor. Ó Senhor Deus, revela para essa pessoa, Senhor, agora, nessa mente, Jesus, onde errou e onde pode acertar, Senhor, e corrigir isso ainda, Jesus, antes de que aconteçam coisas ruins, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, Senhor, proteja nós, nos livra de todo o mal, Senhor. Senhor, que nossas decisões estejam todas nas Tuas mãos, ó Deus. Proteja e nos livra de todo o mal, Senhor. Nos dê, Senhor, uma semana abençoada, Senhor, à frente dos nossos negócios, Senhor, à frente da nossa empresa, do nosso emprego, Senhor, ó Senhor, do nosso lar, de tudo que nós fizermos, Senhor. Esteja conosco, dando tremenda alegria nesta semana para cada um, no nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Agora nós vamos ter uma comemorações, como está lá, comemoração, a parte está com elas. Estou fazendo futebol com as crianças, né? Mas usando a ferramenta sempre assim. O futebol é uma ferramenta para pregar o Evangelho. Futebol tem muitas escolinhas por aí, boas, excelentes aí, que eu posso até aconselhar algumas aí. Mas é uma escolinha para nós ensinarmos os caminhos do Senhor. Como o Ló aqui escolheu algumas coisas, nós escolhemos o futebol, mas com a orientação do Senhor, sempre o Senhor na frente ali. Então, nós estamos com essa escolinha aí, pregando o Evangelho para as criançadas e aqueles que já chegaram. Estamos lá. Estou fazendo aqui na quadra aqui do bairro mesmo, né? De graça aqui.
É muito difícil porque o tempo de vez em quando não ajuda, muitas vezes aparecem outras crianças lá, outros moleques para jogar e acaba atrapalhando muito. E eu tenho trazido um outro rapaz para me ajudar nessa empreitada aí, porque o trabalho da igreja acaba, eu não consigo levar tudo ao mesmo tempo. Então eu estou trazendo mais uma ou duas pessoas para me ajudar. E quando não tiver, o outro vai estar. É assim, as crianças não ficar sem ninguém para ajudar ali. É um trabalho, esse trabalho que eu estou trazendo aqui é um trabalho internacional. É um trabalho lá dos Estados Unidos, está no mundo inteiro, porque o Evangelho não consegue entrar em alguns países, o Evangelho não consegue entrar. Se eu entrar num país como a Índia e falar que sou um pastor, eles não deixam entrar. Já barrado ali, mas como jogador de futebol eles deixam. Então tem jogadores, tem um time chama Ambassadors, são jogadores de futebol que eles entram no país e ali no vestiário, ali no campo, eles tentam pregar o evangelho para as pessoas. É esse o projeto, e eles estão trazendo para as comunidades esse projeto, e eu estou sendo responsável até dessa região aqui, fazendo algumas escolinhas para a região, que o projeto é fazer escolinhas nas comunidades, para que pregar o evangelho e depois fazer eventos na igreja, fazer eventos trazendo todas essas criançadas para dentro da igreja, pregando o evangelho para elas, fazer um evento, campeonatos, festivais e até num campo separar para elas. Agora acho que é 9 e 10 de julho, a data não sei qual, vai ser em Atibaia, um encontro dessas criançadas lá em Atibaia vai ter. Esse é o nosso projeto. E agora eu abri, com esse amigo meu, ele abriu no condomínio dele. Eu vou ser responsável pelo condomínio dele lá, na escolinha de futebol lá também. Aí quem estiver junto, quem quiser vir junto, vamos lá, né? Tá pronto? Estou falando aqui enquanto vocês estão prontos aí.
as bênçãos de Deus sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, os nossos netos, os filhos dos nossos filhos, e que a bênção do Senhor, ela invade por todos os lados, traz por diante de um lado e do outro. Só quero dar um testemunho bem rapidinho. No momento que eu estava na antessala para fazer uma cirurgia, a Luana estava comigo. Aí uma enfermeira falou assim para mim assim: pode ficar tranquila, você não vai ver nem você sair de lá. Eu me assustei. Eu olhei para a Luana e falei assim: pois a bênção do Senhor, eu vou entrar e vou sair, e o Senhor abençoa a minha entrada e a minha saída, e desde agora e para sempre. A Luana se assustou, falou: amém, mãe, amém. Pois eu vi eu entrar e terminou a cirurgia, ele estava enfaixando, e eu falei assim: terminou, e a minha pressão 11/7 do começo ao fim. Você já terminou. Eu vi eu sair, eu vi entrar. O Senhor me deu essa bênção. Então a importância de nós tivermos a nossa declaração para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos, para a vida dos nossos maridos, que eu e minha casa serviremos o Senhor. Um dia desse eu estava conversando com minha mãe e falei assim: os outros eu não sei, mas eu sei que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E essa é uma profecia que nós temos orar para se cumprir na nossa vida. Os nossos olhos não veem, nossos olhos carnais não veem, mas o espiritual tem que enxergar. Parabéns, família, feliz Dia das Mães. A Rose tem um recado, cadê a Rose? Boa noite, irmãos. Paz. Nós temos trabalhado já desde o comecinho de maio, né? Primeiro domingo de maio, o mês da família, né? Então a gente fala assim, mas só maio, né? Mês da família, mas é que maio a gente tira esse mês para estar lembrando, né? Para estar fortificando, né? E o nosso tema, já gravaram qual é o nosso tema? Quem lembra o tema? Faz terceiro domingo que eu falo, hein? Minha casa sobre a rocha. E temos o versículo. Estuda o versículo para os irmãos estarem já decorando, falar decor comigo domingo que vem. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Mateus 7, 24. Então, quero falar daquela folhinha que eu dei semana passada, que assim, eu chego dando uma folha de desenho para cada família, não é para cada irmão, é para cada família. Se eu não dei para alguma família, às vezes não estava no domingo, me procura que eu vou estar entregando depois. E aí fala assim, mas a irmã, né, tá de brincadeira, vai dar uma folha para mim com desenho, né? Então quem tem criança gosta de pintar. Mas o intuito dessa folha, lá está o tema, né? Eu e minha casa, como a irmã acabou de falar, né? Serviremos ao Senhor. Então essa folha é para que você possa, com a sua família, na semana, estar fazendo a devocional. O que você quer escrever nessa folha? Então a gente vai estar fazendo essa comunhão, vocês escrevendo, pode até pintar, as crianças, né, que tem criança já aproveita para pintar, né? Os adultos às vezes não têm tempo e às vezes também não gostam de pintar, né? Falta paciência. Mas o intuito é o devocional com a sua família. Então pega essa folha, o que você vai orar com a sua família, qual versículo que vem à sua mente, escreva nessa folha, pode ser na parte de trás da folha, não tem problema nenhum. A gente vai estar recolhendo, quem for terminando no domingo que vem, eu peço para trazer. Essa semana acho que foi um pouco corrido, né? Por causa da semana do culto de ontem, né? Então nós vamos ter mais essa semana aí para os irmãos estarem trazendo essa folha. Façam um devocional com a sua família, tá bom? E eu quero falar só para encerrar sobre o Dia das Mães, que a gente tem. Eu coloquei também no grupo. Não vou ler tudo não, senão fica extenso. Sobre o Dia das Mães, né? Eu achei interessante essa pesquisa, porque quem teve essa iniciativa de estar começando a se comemorar o Dia das Mães foi Ana Jarvis. Ela era filha de Ann Jarvis, né? Essa mulher, Ann Jarvis, ela tinha, parece que era, não sei se era 12 filhos, se eu não me engano, acho que ela tinha bastante filhos. E ela, em virtude dela ter tantos filhos, ela começou a promover, ela era ativista, ela fazia, né, projetos, ela trabalhava ajudando, né, sobre as famílias, e ela era da igreja metodista, né, interessante, né, uma mulher cristã fazendo esse trabalho, né, e depois do seu falecimento, a filha dela,
ela criou essa celebração do Dia Oficial das Mães nos Estados Unidos em 1908. E em 1932, aqui no Brasil foi instituído, começou a ter essa comemoração a lembrar do Dia das Mães, né? Segundo domingo de maio. Poderia ser até numa sexta, dar número, né? Colocar em número, não, foi colocado no segundo domingo. E é interessante porque o domingo, geralmente, as famílias estão juntas, né? Para estar comemorando. E eu vou ler um poema, só para encerrar, vou ler um poema do Dia das Mães. Ana foi oração, Eunice foi ensino, Miriam foi proteção, Noemi foi abrigo, Sara foi a promessa, Rebeca foi a sabedoria, Maria foi a entrega. E você, mãe, é tudo isso em seu coração? Creio que sim, né? A gente se esforça muito, né? Luta, né? Ora. E feliz Dia das Mães. Tá bom? Amém. Ainda a gente tem uma partezinha. Eu queria estar chamando o Lucas. É hoje, né, Lucas, que você faz aniversário, né? Chamando a família também. Pode vir o pai, a mãe, a irmã. O irmão Delcar vai estar orando por vocês. Deixa eu só pegar. 12 anos? 12? Já está entrando na adolescência aí, né? Daqui a pouco vai esticar, hein? Vai ficar, já está quase o tamanho do seu pai. Ó, Lucas, você já estabeleceu, você já pode compartilhar. Você vai ser o primeiro meio para ganhar o café com Deus. E aí você vai poder estar compartilhando, ó, esse livrinho para sua família, tá fazendo um devocional, tá bom? Um instrumento para você. Amém. Senhor Deus e Pai, no teu nome, Jesus, agradeço pela vida do Lucas aqui, Jesus. Senhor, seus pais criando aqui na tua casa, Jesus, nos teus caminhos, ó Deus. Ó Senhor, eu peço tuas bênçãos sobre ele, sobre essa família, sobre os seus desejos, os seus objetivos, Senhor, as suas metas, Senhor. Ó Deus, trabalhe no coração deles, Senhor, orientando, falando aquilo que é melhor para o Lucas, aquilo que é melhor para os seus pais, ó Deus. Ó Senhor, traça caminhos para eles, caminho de vida, Jesus, caminhos de paz, caminho de tranquilidade, de mansidão, Senhor. As suas bênçãos caminhem com eles, ó Deus, e onde eles pisar, Senhor, sejam abençoados no nome de Jesus. Dê mais um ano de vida abençoado para o Lucas, no nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. Amém, irmãos? Está encerrado, né? Avisos, Camila? Avisos? Semana que vem é feijoada. Tá. Isso. Amém. Isso aí. A semana que vem também tem um encontro de homens lá, né? É isso? É a semana que vem, Camilo? Ou estou errado? Eu passei para... Não é daqui não, da convenção lá. Acho que você tinha colocado no aviso. A gente vai avisando vocês aí. Mas seria importante um grupo aí, uns 4, 5, 6, sei lá. Ir lá. É rapidinho, é um café da manhã. Aí depois dá para estar aqui no almoço, quem não estiver trabalhando. Vamos orar, encerrando, vamos levantar, esticar a perna um pouquinho.
Senhor Deus e Pai, nos leva para casa, Senhor, debaixo da Tua graça e da Tua proteção, Jesus. Faça, Senhor, o Teu rosto resplandecer sobre nós, ó Deus, e nos dê a paz, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, livra-nos de todo mal nesta semana, abençoe, Senhor, onde nós colocarmos a mão, Senhor, seja no nosso trabalho, no nosso lar, Senhor, nos nossos negócios, Senhor, esteja conosco, Senhor, abençoando, orientando, mostrando o melhor caminho, Senhor, para que nós possamos tomar. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus Cristo. Amém?